o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-vindos, boa tarde a todos, tá? Eu sou Ricardo Teixeira, tá? E vou estar fazendo o estudo de hoje, tá? Então nós vamos começar hoje com uma música no lugar da prece da página inicial para harmonizar os nossos pensamentos, tá? Que tem a ver com o estudo de hoje. Vamos lá então. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, E assim, convido a todos para que unamos nos nossos corações, que possamos unir os nossos sentimentos e elevá-los à espiritualidade amiga, imaginando em nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus. Mestre amigo, divino irmão,
louvamos a Ti e agradecemos a esse momento, o momento das nossas encarnações, a oportunidade do recomeço, a oportunidade de conhecermos o Teu Evangelho, Jesus. Nosso coração é só gratidão. Pedimos permissão para a espiritualidade amiga para iniciarmos esse singelo estudo de hoje, na certeza do porvir, na certeza que o estudo do Evangelho é o nosso principal caminho para nos motivarmos em nossa reforma íntima. Amigo Jesus, nós sabemos que nós somos o que fomos. Ajuda-nos a ser o que devemos. Salva-nos através do trabalho redentor. E a Ti entregamos nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Que música linda, né? É uma música muito bonita, né? É muito bonito ver esse vídeo, né? Mostrando alguns exemplos de pessoas que precederam o Evangelho de Jesus, que precederam e trabalham, inclusive, pela doutrina espírita, né? Acaba sendo motivador para nós, né? Para todos nós. Então, o nosso estudo de hoje tem a ver com essa música, de certa forma, né? Nós vamos falar sobre o capítulo 21, o item 4, né? O capítulo 21, item 4, que fala sobre a missão dos profetas, né? E aí, esse capítulo é um capítulo bem pequenininho, né? Esse item, perdão, é um item bem pequenininho, mas, nossa, de uma grandeza, de uma importância enorme no nosso momento. Mas para a gente entender o nosso momento, nós precisamos também, de certa forma, falarmos um pouco desse contexto histórico, né? Porque é através do estudo do passado que a gente consegue entender um pouco o nosso presente e para onde nós vamos, de certa forma, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A gente quer trazer hoje para vocês aqui uma reflexão, o aspecto um pouco filosófico da doutrina, tá? Olha só que interessante. Para nós começarmos a abrir a nossa mente sobre esse tema, sobre essa missão dos profetas, eu queria propor uma reflexão para nós aqui. Vamos imaginar que nós pegássemos esse aparelho aqui, um celular, né? Hoje é uma coisa normal, todos nós temos, alguns têm até mais de um, né? É difícil a gente achar uma pessoa que não tem um aparelho desse, né? E vamos imaginar que nós pudéssemos transportar esse aparelho para 3.000 anos atrás, por exemplo. Como é que seria se uma das pessoas aparecessem lá no nosso planeta com um equipamento desse, né? Ou um carro, ou uma televisão, que estaria se comunicando com outra pessoa, né, de um outro local, de um outro país, de outra região, em alguns segundos. Nós íamos ser chamados de loucos. É bem capaz de nós sermos crucificados, de nós sermos, de certa forma, sermos desacreditados, sermos considerados bruxos, vamos dizer assim, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque uma grande mudança, uma mudança que a humanidade recebe em todo o seu contexto histórico, ela precisa vir de outras mudanças. Elas são consideradas como preparações, não é? Usando o exemplo do celular, né? Nós tínhamos a carta, né? A possibilidade de escrever cartas, ou seja, se eu quisesse me comunicar com alguém de uma outra região, eu escrevia uma carta, que até hoje tem esse serviço, né? Tem um serviço de correios que entrega a carta lá, que era uma pessoa que ia a galope, né, para levar esse material. Isso depois foi evoluído para o telégrafo, né? Olha que evolução, tecnologia, né? A gente, através de sinais, a gente conseguiria fazer bips que se transmitiam informações de um local para o outro. E esses bips tem tudo a ver com o espiritismo, né? A gente pode considerar o bip como a tipologia do espiritismo, né? As batidas das mesas, né? E a gente foi evoluindo, né? Até chegarmos no celular. A carta, hoje nós temos o e-mail, temos o WhatsApp, né? A gente pode falar com um parente que está, de repente, na Europa, na África, em qualquer canto do continente, a gente pode falar em segundos, né? Então, mas essas mudanças, elas acontecem sempre de forma preparatória, vamos dizer assim, né? Então, de certa forma, essas preparações,
elas são necessárias, até para que não crie um choque. A gente não, se as coisas não se as coisas viessem de uma vez só, muitos de nós não estaríamos preparados. Até hoje, alguns de nós não estão preparados para as mudanças, né? Então, de certa forma, essa é a reflexão que eu quero começar com vocês. E as mudanças também está, de certa forma, relacionada com a lei de destruição, com as obras, né? A nossa casa espírita lá, o Luz e Verdade, está finalizando por um longo período de obra, né? E também uma reflexão. Para ter a mudança, tem que haver o planejamento, tem que haver, tem que começar do pequeno para o grande, até que acontece a grande mudança, né? Então, de certa forma, os profetas, aqueles que anunciam ou que anunciarão algo, eles fazem parte dessa mudança. De certa forma, isso faz parte da missão dessa pessoa ou desse agrupamento de pessoas que estão no nosso planeta, ou que vieram ou que virão para fazer essa preparação. Pegando no contexto da obra, é como se fosse um arquiteto, né, que vai fazer uma maquete, que vai preparar, que vai anunciar o que está por vir, né? E no nosso planeta, para a gente entender como isso acontece de fato, nós tivemos 3 grandes mudanças no campo da religião, né? Nós tivemos a primeira revelação, né, que foi a revelação de Moisés, que ele libertou o povo hebreu, né? Trouxe aí a procura da terra prometida, e tem todo um contexto, tem toda uma simbologia por trás, a lei do trabalho, o esforço, né? O esforço próprio do deslocamento para procurar aquela terra prometida. Então, ele preparou, de certa forma, aquele povo para receber a ideia de um único Deus, né? De Deus, na verdade, porque até então a humanidade acreditava na divindade, mas aquela divindade de vários deuses, né? Do culto de uma força superior, mas foi através dos hebreus que nós realmente começamos a ter essa questão de um único Deus, né? E aí vieram as filosofias, vieram os profetas antes e depois de Moisés, para anunciar aquele que viria nos libertar, né? A própria filosofia, de certa forma também, ela nos preparou para isso, porque quando lá na Grécia veio Sócrates, a gente percebe que Sócrates também, de certa forma, é visto como um profeta, não no sentido de anunciar algo, mas no sentido de mudar a mente da filosofia, né? Sócrates, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, é um dos espíritos, não vou dizer que está mais próximo, mas se nós tirarmos Jesus do contexto, é um dos mais evoluídos que nós conhecemos, né? Assim como Jesus nada deixou escrito, assim como Jesus, claro que Jesus numa proporção muito maior, mas Sócrates, assim como Jesus, ele dividiu a filosofia em antes dele e depois dele. Jesus foi a humanidade, né? Então, interessante que ele prepara, quando a gente lê lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 4, por exemplo, da introdução, a gente, nossa, como tem a ver filosofia, os princípios da filosofia, como tem a ver com o cristianismo, como tem a ver com o Consolador Prometido, e aí vem Jesus, né? Com uma segunda revelação anunciada por vários profetas, alguns que nós vimos aqui na música, né, no vídeo da música, né? É até motivador a gente perceber, ele coloca em prática tudo aquilo que foi esperado, e mesmo assim a humanidade, uma grande parte da humanidade ainda não entendeu a sua mensagem, né? Mas ele já sabia disso, Jesus, né? E ele, na verdade, ele deixa, além de deixar o seu evangelho, que foi muito bem escrito, né, documentado pelos evangelistas, né, pelos apóstolos e discípulos, pelos evangelistas, ele fala sobre o Consolador Prometido, né? E ele sabia que aquele momento, usando o símbolo do celular, ele sabia que era necessário ele vir naquele momento, né? Emmanuel fala isso também no livro A Caminho da Luz, mas ele sabia também que não podia atrasar a vinda dele, né? Mas também ele precisava deixar as coisas preparadas para um Consolador Prometido que viria no futuro. Ele deixa isso claro, né? Uma curiosidade que muitos não sabem, né? Na época que Jesus veio, nós sabemos que a época do domínio do Império Romano foi a fase mais tranquila do Império Romano. O Império Romano foi
foi um império muito, muito sangrento, né, com muitas guerras, mas o momento que Jesus veio, né, que precedeu um pouco Jesus, né, através do imperador Augusto, ele é o que nós chamamos de Pax Romana, né, aquela época onde Roma não estava mais interessada, não estava mais priorizando as questões das conquistas, mas sim a conquista do homem. Foi nessa época que foi bem trabalhada a questão da família, a questão das leis. Então, olha que interessante, nada acontece por acaso. Óbvio que nós sabemos que, assim como os gregos, os romanos também, eles também não entenderam a missão deles como nação, né? Se Roma conseguisse entender, Emmanuel fala isso, inclusive, né, que teria um grande avanço, né, com a oportunidade da vinda de Jesus. Mas não estávamos ainda preparados nessa época, né? Mas a mensagem ficou e aí veio o Consolador prometido. Mas o que precedeu o Espiritismo, também nós temos aí, podemos citar como exemplo, a Reforma Protestante, né? A Igreja, na verdade, que depois a gente sabe que teve a Igreja, na verdade, na Idade Média, ela realmente desvirtuou muito a mensagem do Cristo, né? A gente sabe disso, não é o foco aqui da nossa conversa, mas aí vieram também aqueles missionários, né, como Martinho Lutero, que questionaram esse momento, dividiram a igreja, mas não pela questão da discórdia, mas na questão de trazer novamente a mensagem. Francisco de Assis, também com na verdade, um grande missionário, tudo isso para preparar a nossa humanidade para o que vinha por vir, né? E aí depois disso nós tivemos o positivismo, nós tivemos as grandes reformas da ciência, né? O desenvolvimento das ciências, e aí os profetas da modernidade, né? A gente pode, de certa forma, trazer aí como exemplo as irmãs Fox, né? As mesas girantes que bateram, que sucumbiram à Europa, né? Que sacudiram a Europa, irmãs Fox lá aqui nas Américas, né? Tudo para anunciar a terceira revelação, que na verdade nós sabemos que é a continuação do trabalho de Jesus, do Evangelho, não é? Então a gente vê que na prática a espiritualidade ela tem um cuidado, né, com a nossa humanidade, um cuidado de preparação. Esses missionários, quando vêm, né, eles vêm para nos ajudarmos, de certa forma, né? Hoje, se nós pararmos para pensar, hoje nós vamos ter daqui a pouquinho um evento, né, da Jornada de Estudos do Evangelho, o GE e o GET, que vai acontecer daqui a pouquinho, né? E o tema de hoje, eles vão estar falando justamente sobre os anjos no Evangelho. Os anjos, de certa forma, também anunciavam, trouxeram anunciações, trouxeram, na verdade, informações importantes para nós, né? Que nós entendemos como os seres superiores, né? Vamos estar falando isso lá no GET, no GE, né? E a gente vai entender o que são os profetas, né? Como está dizendo lá no Evangelho, muitos, na verdade, associam profetas com profecia, quer dizer, associam a profecia com predição, né? A predição, que seria a previsão do que vai acontecer, na verdade, praticamente, profecia tornou-se sinônimo de predição. Quando se fala assim, eu tenho uma profecia para te dizer, nós entendemos que vamos ter uma anunciação, vai acontecer algo, né? E aí, o que é a previsão do futuro? É bom a gente fazer um comentário. O que seria essa previsão de um futuro? Quando alguém traz uma predição, o que quer dizer isso? E eu queria trazer um símbolo para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que funciona, né? Vamos imaginar uma pessoa que ela, como é que eu vou dizer? Que ela tem um objetivo. Escalar o Monte Everest, por exemplo, o pico da montanha, né? Que só poucos conseguiram chegar, né? Desbravar. Aquela pessoa é um profissional, um alpinista, e ele resolveu escalar aquela montanha. Então, ele, na verdade, eu vou até falar melhor, o primeiro que conseguiu escalar, né? Ele, na verdade, esse primeiro, ele com certeza passou por dificuldades, passou por desafios, teve derrotas, teve que controlar seus sentimentos, sua ansiedade, teve que ter um autocuidado, teve que ser bem profissional nessa profissão
desse esporte, enfim. Mas vamos imaginar que a pessoa conseguiu, chegou lá. E está lá no topo da montanha, né? E por algum motivo, ela vê outra pessoa que está tentando. Está lá de cima. Aquela pessoa que está lá embaixo tentando escalar. Vocês concordam comigo que, teoricamente, essa pessoa que já chegou antes, se aquele que está tentando escalar pegar um caminho errado, já vai saber que vai dar errado? Já vai saber que aquilo não vai dar certo? Então, de certa forma, seria uma previsão do que vai acontecer. Porque ele, na verdade, de certa forma, ele já passou por aquilo ali. Ele já sabe o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que dá errado. Então, simbolicamente dizendo, a gente pode dizer que a predição, né, a previsão, nada mais é do que algo que já se sabe que vai acontecer em cima de um caminho que uma pessoa, um agrupamento de pessoas ou até uma humanidade está escolhendo, né? Então, nada mais é do que algo que nós seremos anunciados. E nós sabemos no Evangelho que, em alguns momentos, nós temos essa oportunidade, principalmente com o advento dos profetas, né? Com a vinda dos profetas. Porque é aquele que seja através da intuição ou da revelação, aquele que tem uma informação para dividir com nós, né? Com as pessoas, com a humanidade, vamos dizer assim, né? Mas aí a gente vai entender que a definição de profeta ela é um pouco mais ampla, ela não está só limitada nessa questão da previsão, da predição, da profecia. Eu vou ler aqui um pedaço que fala, ó, no sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse, olha só, hein, gente, disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Olha, na verdade não é só a questão da predição, não é? E aí, quando a gente lê essa definição evangélica, nós paramos e pensamos assim. Eu fico relembrando a música, né, que a gente colocou no início. A gente pode então dizer que os médiuns podem ser considerados profetas? O que vocês acham? Então, assim, a gente fica nessa dúvida, né? E a gente começa a perceber que faz sentido, né? Porque se a gente for olhar os profetas históricos, né? Todos eles que estudamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os profetas que, na verdade, aqui estão hoje também, porque a gente vê pessoas, de certa forma, que têm essa missão, olhando aqui a definição evangélica, né? Porque quando a gente pensa em profeta, a gente pensa muito naquele símbolo, daquele homem que viveu na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que estava fazendo uma anunciação. Mas aqui no sentido evangélico, essa missão é um pouco mais ampla. Também está contida, sim, essa questão da anunciação, né, da revelação, mas essa questão da instrução, de trazer informações, ela amplia um pouco mais a nossa visão. E sim, a mediunidade, ela pode ser considerada, quer dizer, o médium, ele pode ser considerado um profeta. Mas aí eu paro para pensar e penso assim, eu digo assim, mas Kardec não fala no Livro dos Médiuns que todos nós somos médiuns? Não é isso? Então a gente começa a perceber, meus amigos e amigas, que todos nós, de certa forma, temos uma missão com Jesus, não é? Nós temos, assim, aqueles grandes missionários de Jesus que vieram tanto ajudar o Evangelho, quanto ajudar as ciências, né? A questão da profecia, né? O profeta, ele não está limitado só na religião, ele não está limitado porque os mistérios da vida espiritual são, na verdade, desenvolvidos na religião, mas também, como a gente aprendeu na doutrina espírita, também são desenvolvidos no campo da ciência, com um aspecto científico, e no campo filosófico, sim, quando nós paramos e questionamos, um se completa com o outro. Tudo bem que nós entendemos que o religar a Deus, a religião, é o grande motor da nossa reforma íntima, mas a religião, junto com a ciência e junto com a filosofia,
ela realmente torna a nossa fé, de certa forma, vamos dizer assim, inabalável, né? Então, essa missão, de certa forma, a missão mediúnica, a missão profética, não no sentido da anunciação, mas também no sentido do exemplo, do esforço de cada um, da nossa reforma íntima, de certa forma, nós estamos também contribuindo com Jesus. Vamos pensar. Nós estamos vivendo uma grande mudança planetária. Kardec fala isso desde a época da codificação. E, de certa forma, a gente percebe que isso está se concretizando, isso está acontecendo, né? A gente percebe que nós estamos nessa mudança. E nós, de certa forma, nós escolhemos reencarnar nesse momento. Ou escolhemos, ou estávamos planejados para isso, né? Com planejamento ou sem, de certa forma. Mas, independente da missão que nós tenhamos, através da nossa reforma íntima, para Jesus, não importa se a nossa missão ela é, por exemplo, como uma missão coletiva de um povo inteiro, como Ismael, né? Mas de uma pessoa, como um pai, uma mãe, quando recebe um espírito dentro do seu lar, ou da sua comunidade, na sua casa espírita, os seus vizinhos, todos nós podemos desempenhar uma missão para sermos um pingo de luz do Evangelho. E não estamos dizendo aí, na verdade, que a questão é divulgação da doutrina espírita, tá? Temos que divulgar, mas a questão não é a questão da evangelização só, é muito mais do que isso, é da nossa reforma íntima, né? Eu acho que está muito claro para a gente que todos nós, como diz a música, né? A verdade ela chega, a mensagem ela chega. Querendo ou não, se a população está atrasada ou não, vem os acontecimentos que ela vai chegar, assim como chegou no advento do Espiritismo, né? Assim como chegou com as mesas girantes, onde os efeitos mediúnicos começaram a assolar várias partes do nosso planeta, está em várias partes do nosso planeta. Nesse momento aqui agora, o sentimento que nós temos, né, é o sentimento da mudança. Uma nova mudança está por vir. A gente sente essa mudança chegar. E, de certa forma, nós estamos anunciando essa mudança. Nós estamos sendo, de certa forma, profetas de Jesus, né? Com essa missão, não só da anunciação, mas é a missão da reforma íntima. Porque não é eu estar aqui, na verdade, apenas conversando com participantes, com vocês, ou estar ouvindo outros estudando, não é só isso, é acima de tudo que isso tudo sirva como uma motivação de nos transformarmos, porque olha, na hora que nos transformarmos, aí eu estou lembrando aqui novamente da música, né? Na hora que todos nós nos transformarmos, e aí, vendo a música, eu lembro da transformação de cada um lá, quando eu vejo a imagem de Paulo, quando eu vejo a imagem do Chico, de Valdo, nossa, tantos exemplos, né? Moisés, quando eu vejo essas imagens, Daniel, quando eu vejo essas imagens, Maomé, eu percebo que é acima de tudo o exemplo, né? Nós não somos, eu não sou na verdade um Paulo de Tarso, né? Eu sou o Ricardo com todas as suas limitações, mas eu faço parte do Evangelho de Jesus. Então que eu possa fazer parte desse momento de missão coletiva. Jesus, na verdade, está clamando por nós, independente se nós vamos estar numa rede virtual, se vamos estar dentro da nossa casa espírita, respeitando esse momento, nós estamos aqui juntos em grupo, falando do Evangelho de Jesus, levando essa mensagem da Boa Nova para quantos queiram escutar. Então, talvez seja esse realmente esse momento. E aí, eu quero fazer um convite para vocês. Daqui a um tempo, quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Daqui a um tempo, 100, 500, 1000 anos, as pessoas vão estar falando desse momento. Assim como falaram da época da vinda de Kardec, assim como falaram da época da vinda de Jesus, assim como falaram na época de Moisés. As pessoas vão estar falando nessa época. Porque essa pandemia é uma pandemia diferente, né? É uma pandemia, na verdade, que está nos levando para um momento
único no nosso planeta. O nosso planeta vai dar um passo novo daqui a pouquinho. Esse daqui a pouco não vem ao caso, se vai ser daqui a X tempo, isso é o que menos importa. A questão é que vai acontecer. Então, o que é que nós vamos escrever nesse momento? Jesus está nos convidando. Jesus está nos fazendo um chamado. Toda vez que eu faço a minha prece, eu fico imaginando, e é assim que eu vou terminar, eu fico imaginando Jesus de braços abertos nos chamando. O que nós vamos escrever com o nosso dia a dia, com o nosso exemplo? Acima de tudo, com as nossas atitudes. Nós não somos espíritos superiores, e nem vamos ser. Não nos enganemos. Mas nós temos o nosso esforço. Nós temos as nossas pernas, os nossos braços, acima de tudo o nosso coração. Nós temos o nosso coração para entregarmos para Jesus. Então é esse convite que eu deixo aqui para vocês. Essa lembrança, que assim como hoje o presente, ele vai virar passado também. E ele vai ser falado no futuro. Então o que nós vamos deixar escrito aqui? Com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, na nossa comunidade, com as pessoas que frequentam a nossa casa espírita, a nossa região, o nosso 28º céu, né? O nosso bairro, o nosso Brasil, que tem uma missão maravilhosa como pátria do Evangelho. Então, que mensagem nós vamos dizer? Jesus conta com nós. E é esse convite que eu relembro. O convite não é meu, o convite é dele. É esse convite que eu passo a vocês. Queria desejar a todos uma ótima tarde, um ótimo final de domingo, tá? E que nós possamos agora entrar em prece de agradecimento. Então, nesse momento, convido a todos que possamos unir os nossos corações mais uma vez e direcioná-los a Ele, que está de braços abertos, nos chamando. Toda vez, Jesus, que eu penso em Ti, eu penso que você está com a natureza ao seu redor, um céu azul, a copa das árvores se mexendo, o canto dos pássaros, o verde e a grama, a umidade da grama. Eu percebo que eu não tenho, Jesus, o que reclamar. Eu só tenho a agradecer. Tenho a Ti, tenho esse planeta maravilhoso, tenho amigos maravilhosos ao meu lado. E por isso, Jesus, que eu te digo, eu entrego a minha vida a Ti. Seja feita a vossa vontade. Pedimos permissão para encerrarmos esse momento de hoje na certeza do porvir. Na certeza, Jesus, que só o seu amor nos libertará. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!